Uma certa feita, isso tem muito tempo, mas, e era um caso em que eu estava trabalhando pro bono, não estava cobrando absolutamente nada, era uma pessoa necessitada, mas o magistrado indeferiu a gratuidade, dizendo que quem tinha condição de contratar um advogado conhecido, eu fiquei até lisonjeado, confesso que eu fiquei lisonjeado, porque ele disse que quem tinha condição de contratar um advogado conhecido, com certeza teria condição de pagar as custas do processo. Né? Mas, ora, advogado também trabalha sem cobrar nada, ele faz trabalho pro bono. E essa pessoa efetivamente era uma pessoa necessitada que me procurou. E na época, isso tem muito tempo, eu era até coordenador de curso de Direito, Essa pessoa esteve pelo balcão de justiça da universidade, mas era um caso, eu fiquei sensibilizado com o caso dela, eu falei, eu vou patrocinar, o meu escritório vai patrocinar para o senhor esse caso. Não estava cobrando nada, mas o indeferimento estava bem assim, quem contrata advogado conhecido, famoso, usou o termo famoso, eu fiquei lisonjeado, confesso que eu fiquei lisonjeado, mas foi esse o critério. É preciso que haja realmente uma sensibilidade, né? É preciso que o magistrado olhe o contexto, não é o endereço, não é o advogado que está patrocinando a causa, não é isso, é o contexto, o que é que a parte está alegando, por que ela está pedindo, o que é que ela está demonstrando, efetivamente. O senhor trata muito bem na sua obra sobre isso. Tem uma outra coisa na sua obra, doutor Wilson, que o senhor aborda, o senhor falou aí da porta de entrada e porta de saída. O senhor diz mais ou menos que não basta que se dê ao cidadão a porta de entrada, né? Não basta isso. Não basta que você dê acesso ao poder judiciário. Não. É preciso que esse cidadão tenha uma decisão justa. É preciso que essa decisão seja justa, num tempo razoável. Né? É preciso que tudo aquilo, que aquela decisão se torne efetiva. É preciso todo um arcabouço, todo um contexto. Quando a gente fala de uma decisão justa, é um conceito muito amplo. Porque o magistrado, ao decidir, ele tem que analisar os fatos e circunstâncias constantes dos autos para ali formar o convencimento. Né? Ele forma o convencimento por tudo que é levado para ele, pelo arcabouço probatório. Mas uma decisão justa, a gente vai falar sobre isso porque eu tenho o meu conceito e acho que é um tema bem interessante. O que seria exatamente uma decisão justa? Bom, aí nós estamos num plano, que eu diria assim, praticamente transcendental. Né? Esse é o tema. É um tema transcendental. A gente tem algumas ideias, né? A começar porque o homem médio, né, normalmente, quando está diante de uma causa, e ante o resultado, já até falei aqui isso antes, né? Há uma tendência a que ele se ache sempre injustiçado, né? E às vezes ele ganha em parte e mesmo assim se acha injustiçado. Mas eu quero crer que há situações em que a pessoa que perde, não é? E reconhece que está errado no seu íntimo, embora o discurso possa ser outro, e que está diante de uma sentença justa. Ou às vezes aquele que ganha, não é? Ganha, mas dentro do seu âmago interior, não é? Embora o discurso também possa ser outro, ele tem um sentimento que o juiz lhe deu que ele não teria. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o processo é uma incógnita. O processo. Né? Porque o juiz, quando decide uma causa, ele tem uma série de limitações, por conta do próprio devido processo legal. Não é? Então, as regras de ônus da prova, não é? Quer queiramos, quer não, o trabalho mais eficiente de um profissional em relação a outro. O juiz tem muitos limites, não é? Nem sempre ele pode transcender esses limites, não é? Em matéria criminal, às vezes até pode, mas sempre com limites. Eu tenho dado, por exemplo, em muitos julgamentos, habeas corpus de ofício, julgando apelações que os apelantes, advogados, ou mesmo o defensor público, ou advogado constituído, só apela com relação à aplicação da pena. Quando eu vou olhar os autos, eu verifico que não tem prova de materialidade e às vezes não tem nem materialidade nem autoria. Então eu estou obrigado a conceder um habeas corpus de ofício. Tá? Estou dentro do meu limite. Para dar você aqui um exemplo, não é? Está tudo dentro desse contexto. Mas no processo civil eu não posso fazer isso muitas vezes. Né? Então o juiz enfrenta uma série de limites, né? E o resultado do processo é sempre uma questão delicada nesse ponto, porque às vezes ganha
por conta das contingências do processo, a chance de recorrer. Não é? O julgamento é uma complexidade da atuação estatal. Eu tenho primeiro grau, pelo menos segundo grau. Não é? Quem perde a chance de recorrer, perde a causa, quando podia ganhar no recurso. Não é? Então, por isso que Goldsmith Smith dizia que o processo é uma guerra. Não é? Carnelucci, um pouco mais módico, dizia que o processo é um jogo. Não é? Um jogo ou uma guerra, né? Eles diziam, ganha quem melhor luta, ganha quem melhor joga, tal, aquela coisa toda. Mas isso tem um fundo de verdade, do ponto de vista sociológico. Né? Isso é sociologia do processo. Tá? Mas é um fato que não se pode negar. O processo tem outras variáveis, não é? A testemunha que se corrompeu, o advogado que se corrompeu, o juiz que se corrompeu, o perito que se corrompeu, né? Coisas que são extremamente negativas, mas que podem também ocorrer. Então, tudo isso envolve a possibilidade da dinâmica do processo. Mas a gente, mesmo tirando essas patologias, digamos que o processo seja totalmente limpo. Ele em si já tem uma série de dificuldades, de limitações, e que não pode ser diferente, não é? As regras de ônus da prova, essa coisa toda, não é? E, no final das contas, não é? O justo, não é sempre, eu diria, uma tentativa. Não temos, né? Acaba sendo uma espécie, quer queiramos, quer não, de miragem, de desejo, de ideal, de ideia, de esforço que cada um tem que ter, não é? Em todos os contextos, de sociedade como um todo, não é? Quando nós falamos, precisamos de uma sociedade mais justa e solidária, é o que eu falei no começo, não é? Uhum. Precisamos avançar, não é? Uma sociedade muito desigual, ela não é justa, não é? Então, o justo não é o legal, não é? É a grande diferença entre o direito e a justiça, não é? Então, como diz Karl Arens, a gente tem que, como julgador, não é? Ter um esforço gigantesco dentro dos seus limites, não é? Sem perder a sua credibilidade, por isso que também a credibilidade é uma palavra-chave aí, não é? Associada à ideia de independência e de imparcialidade, mas sem perder a credibilidade, fazer um esforço gigantesco para que possa se dar uma solução mais justa possível. Então, o justo é o justo possível, e esse é um esforço que tem que se ter. Agora, você dizer o que é justo no sentido absoluto, a gente nunca vai conseguir conceituar. Temos algumas perspectivas do que é o justo, alguma coisa assim. Podemos, em alguns casos, claramente dizer que essa sentença foi injusta ou justa, inclusive em termos de um certo consenso, não é? Mas, assim, o conceito de justiça é mais ou menos como um conceito de verdade, não é? A verdade absoluta a gente não tem, e a questão da verdade no processo também é fundamental, né? Porque o juiz tem uma outra limitação, né? Ele não é testemunha dos fatos, muito menos protagonista dos fatos, ele tem que confiar em matéria probatória em quem vem para o processo. Por isso que essa questão de verdade absoluta, a Raul Seixas tem uma música que diz, uma canção que diz que aos 10 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta, né? O magistrado trabalha com esse dilema o tempo inteiro, não é? Então, ele, na verdade, ele decide sempre por aproximação. Por isso que a justiça, o juiz criminal tem uma responsabilidade e um peso muito maior, porque você está ali tratando da liberdade dos outros, né? Uhum. E também dos interesses da sociedade do outro lado. Então, para concluir esse tema, esse é um tema extremamente filosófico, de altas profundidades, mas eu quero dizer que esse ideal tem que ser buscado, né? Tem que ser buscado com constância, com força, com vigor, né? Com boa vontade, com compromisso, não é? Coragem. Tudo isso vem junto, porque essa questão de dizer, eu estou te negando porque não posso, porque estou preocupado com a questão do custo dos equipamentos da justiça, não é um argumento justo. Tá? Então eu tenho que, né, sair um pouco dessa questão. Entender, né, sair do duralex, sedilex, sair da comodidade, eu estou julgando assim, eu sei que é injusto, mas é a lei, não é? A lei está para ser interpretada, não existe a lei isoladamente, existe um direito como ordenamento, como sistema, como estrutura, como lógica, e como lógica, uma lógica do razoável, como aponta Luiz Recassi Insistes, né? Grande jurista na Universidade Autônoma de Buenos Aires. Do México. Então,
é nesse sentido, portanto, nós estamos aqui diante de um conceito extremamente vago, extremamente difícil, mas que pode e deve ser buscado sempre. Não é? O caminho é mais ou menos por aí. Agora, eu não tenho resposta para a justiça absoluta, né? Não, mas eu creio esse que... é um tema realmente de difícil enfrentamento, sem dúvida. E aí eu costumo dizer, viu, doutor Wilson, a testemunha que ouviu dizer não serve como prova. Né? Testemunha que vai depor, porque ouviu dizer não serve. Mas o magistrado, ele, quando julga, muitas vezes ele julga por ouvir dizer. Porque é exatamente o que você falou, os fatos são levados até ele. Né? E é com base nesses fatos que chegam até ele que ele vai formar o convencimento. Agora, com relação a Mauro Capelletti, ele se debruça muito sobre essa questão de justiça, de acesso à justiça. Sim, ele é um dos meus referenciais, né? Mauro Capelletti se debruça muito sobre isso. Eu diria que ele é a minha referência, né, no tema, mas claro, tem outros mais. Mas ele tem uma preocupação muito grande, né, com essa questão do acesso à justiça e de uma decisão que seja realmente justa, que seja equânime. Realmente, e agora me vale, sabe, de que tem um texto